Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos lá, queridos. Nós vamos dar continuidade à aula passada. Não sei se vocês dois aí chegaram a ver, acredito que não, mas tudo bem. Vamos fazer só uma breve recapitulação, que é para não, pular dentro do bonde da história, né? A gente está num bondezinho da história, a gente está falando aí da história desde Atos Apóstolos até a Reforma Protestante, mais ou menos ali, século XVI. É o que a gente pretendeu, o que a gente propôs nessa matéria, né? Não ir mais além, embora a história continue, inclusive até hoje, né? A gente considera o estudo da história da igreja até os dias de hoje. A gente ainda trata, né, os dias contemporâneos como história da igreja, porque tá aí, tá desenrolando. Nós somos o capítulo 29 de Atos, né? A gente sabe que Atos acaba no capítulo 28, mas o livro de Atos é a história da igreja, né? E ele acaba de fato, não fecha, né? Quando a gente vê o último versículo lá, só diz que Paulo estava pregando lá, continuou pregando lá no lugar onde ele estava, na casa, né, que ele estava, uma casa-prisão, uma prisão domiciliar, melhor dizendo, né, que foi a sentença que ele recebeu antes de ser degolado, de ser executado mesmo. Mas acaba, o livro não acaba, na verdade, né? Ele não fecha. Então nós somos a continuidade, a história da igreja continua. Mas a gente se propôs, então, de ir até a Reforma Protestante. Na semana passada, nós falamos sobre Martinho Lutero. Então, o pivô, né, o estupim da Reforma. Um monge agostiniano, a igreja era única, a Igreja Católica Apostólica Romana é quem dominava o mundo em todos os aspectos. Olha que coisa boa, a irmã Angélica está vindo aqui para representar a ala feminina. As irmãs, lá de Pernambuco, Arco Verde, varão, coisa boa, hein? Então, o que acontece? O Martinho Lutero, nós falamos dele semana passada, né? A Reforma Protestante, que foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele fixa, então, lá na frente do castelo de Wittenberg, a igreja, né, de Wittenberg, em Wittenberg, na Alemanha. E ele, então, ele coloca 95 teses refutando as doutrinas da Igreja Católica, né? Todas aquelas doutrinas, principalmente a doutrina da salvação pelas obras. Angélica, bem-vinda, viu, minha amada? É o Flávio que está aí atrás de você, o maridão? Ô, meu amado, Deus te abençoe, varão. Quiser participar, venha com a gente. Ao vivo é assim, ao vivo é tudo assim. Tá? Fica à vontade aí, viu? Então vamos lá continuar aqui. O Martinho Lutero é esse que confronta a Igreja Católica, né, refutando então todos aqueles ensinamentos que não tinha base bíblica. O que a igreja se tornou até a Martinho Lutero, mas a gente estudou também que Martinho Lutero ele não começou, né? Ele foi aquele que de fato trouxe o confronto maior. Mas já 2 séculos atrás, né, John Wycliffe na Inglaterra, John Hus também na Inglaterra, né, Jerônimo Savonarola na Itália. Então, pelo menos esses 3 homens, eles vieram, né, antecederam, foram os pré-reformadores, onde também vieram trazendo a sua contribuição para que essa reforma acontecesse. Então, o cenário mundial já estava sendo montado, formado, por esses homens que antecederam Martinho Lutero. Então Deus já foi preparando de alguma maneira, Deus conduzindo, e aí a gente percebe que quando a gente pensa que, ou quando pensou que a igreja, né, tinha se descambado totalmente, que assim a igreja estava na mão dos homens e que Deus parece que tinha largado de mão,
a gente percebe que nos bastidores da história Deus estava trabalhando, né, sutilmente, levantando esses homens nas contribuições que eles trouxeram. O John Wycliffe, por exemplo, traduzindo a Bíblia para a língua inglesa ou para o inglês, né? Até então era só o latim, então ninguém entendia latim, não tinha jeito, aliás, quase ninguém sabia ler e escrever. Então quem tinha o domínio da língua eram os padres, né? Os nobres, os reis, o papa, os padres, os bispos, enfim, os líderes, né? Que eles chamavam de o clero, que era a liderança da Igreja Católica. Então o que eles falassem, o povo não tinha nem que questionar, era verdade, o que a igreja falava era verdade, em todas as áreas inclusive. A igreja mandava na política, a igreja mandava na cultura, a igreja mandava na educação, na economia, a igreja mandava na ciência, ou seja, tudo era a igreja que determinava, em todas as áreas. Então foram questionando a igreja, né? E aí a gente estudou a Renascença, o Iluminismo, né? Esse movimento também na Itália, isso veio contribuindo para que houvesse a reforma. Então nós chegamos em 1517, onde Martinho Lutero, ele então questiona, né? É por isso que nós somos conhecidos como os protestantes, por conta então dessa ocasião onde Martinho Lutero protesta contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ensinava que ninguém era salvo a não ser pela Igreja Católica. Eles até diziam, né? Quem não tem a Igreja por mãe, não tem Deus por pai. Olha só, né? Eles falavam que as indulgências, o perdão poderia ser comprado, dinheiro mesmo, tá? Então eles vendiam. As relíquias dos santos eram vendidas. A Igreja Católica, ela foi se enriquecendo mundialmente, né, através de todos esses ensinamentos heréticos, né? Desde 590, lá com o Papa Gregório I, onde foi sendo introduzida lá a questão da veneração a Maria, oração pelos mortos, purgatório. Então todos esses ensinamentos foram ao longo dos séculos sendo inseridos na igreja, que se tornou uma igreja pagã desde Constantino no ano 312. Então eu fiz essa retrospectiva bem generalizada mesmo, né? Desde lá do ano 312, 313, só para que a gente se ambiente aqui, todos que estão chegando agora e vocês que estão desde o começo, para que a gente possa aqui ter isso em mente, para que a gente caminhe a partir daqui então de Martinho Lutero. Então nós vimos na semana passada o que o Martinho Lutero fez, não só ele, mas como teve os pré-reformadores, também tiveram, né, os pós-reformadores. Então depois de Martinho Lutero veio Ulrico Zwinglio, né, 1484 ele nasceu até 1531, um reformador na Suíça. E depois dele veio João Calvino, mais famoso, né, deles aí pós-reformadores. O João Calvino foi aquele que sistematiza, né, a doutrina, e a gente vai trabalhar em cima disso hoje. E veio também o John Knox, que é o pai dos presbiterianos. A igreja presbiteriana, ela surge aqui com o John Knox, que veio também enfatizando muito a questão, todos eles vieram, né? A questão da educação cristã, do ensino bíblico, do contato, colocando a palavra de Deus em contato com o povo, tornando acessível ao povo. Que o povo, essa era a ideia dos reformadores, que o povo tivesse conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico permite que as pessoas tenham um senso crítico. Infelizmente, amados, até hoje a gente vê na liderança cristã, né, um desejo de que o povo não conheça muito, porque quem conhece questiona, quem conhece não aceita tudo, né? Então a gente percebe que há uma rejeição para que os membros ou todos conheçam de fato a Bíblia, porque esses homens vão ter que dar conta, se assim os membros, né, os discípulos de Cristo forem munidos da palavra de Deus, da verdade. E aí eles vão ter dificuldade de manipular pessoas, vão ter dificuldade de enganar pessoas. Então a gente viu que isso sempre foi a arma do diabo e o desejo do homem de subtrair a verdade de Deus na vida das pessoas, para que elas fossem ignorantes e aí fossem facilmente enganadas. Então, com todo esse movimento mundial aqui se espalha, começa na Alemanha, mas se espalha por toda a Europa, inclusive também Itália, França, Espanha, Inglaterra, né? Isso vai tomando uma dimensão assim, inclusive chega no Brasil também, né?
O Calvino, que foi lá em Genebra, na Suíça, ele envia missionários, inclusive 14 missionários para o Brasil, onde foram perseguidos e mortos também, sem nenhuma novidade, porque a Igreja Católica fazia isso, né? Como sempre fez desde a Antiguidade, a chamada Santa Inquisição, onde não só cristãos, mas todos aqueles que questionavam a Igreja a respeito de qualquer assunto. Então, quantos cientistas, Galileu Galilei, Copérnico e outros mais, quando questionava a Igreja, tipo assim, o mundo, o planeta é redondo, na Igreja Católica dizia que não era quadrado, né? Então chamava o cara e falava assim, se retrata ou vai para a fogueira. Irmãos, entre a sua convicção científica e a vida, os caras falam, não, a vida vale mais, né? Deixa quieto esse negócio, e os caras tinham medo. Só os cristãos que não recuavam, só os cristãos que iam até o final, porque eles defendiam por convicção a sua fé, e aí eles morriam na fogueira. Mas muitos ali, como esses cientistas, por exemplo, que acreditavam em Deus, mas eles não estavam dispostos a dar sua vida pelas suas teorias, embora elas fossem corretas, né? Depois isso foi sendo provado que eles tinham razão. Mas a Igreja Católica então fazia isso, né? Mandava e desmandava no mundo. Era esse império que perdurou aí por pelo menos 12 séculos, tá? Ou um pouquinho mais, né? Eu digo 12 séculos sem ser confrontado. 12 séculos sem ter ninguém que pudesse ir contra eles, porque a gente está falando de um império mundial. A gente não está falando de um país. A gente não está falando de um rei. Está falando de um poder econômico local. A gente está falando de um império mundial. Então, quem é que tinha, né, poder para confrontar isso? Esses homens fizeram porque eles foram levantados por Deus. E aí mesmo assim ainda sofreram as consequências, né? Como esses que foram mortos, tanto o John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, todos eles foram mortos. Só Martinho Lutero que não, porque Deus de fato preservou ele e todo o Império Romano não conseguiu fazer nada com esse homem de Deus. Bom, amados, então, tendo dito tudo isso, eu quero trazer para vocês hoje quais foram os princípios básicos da Reforma, né? A Reforma deitou por terra os postulados católicos romanos e voltou a erigir colunas da doutrina apostólica. A gente vai sintetizar aqui as ênfases da Reforma em 5 pontos distintos, tá? 5 verdades em si mesma. Então, quais foram os 5 pontos que a Reforma Protestante se baseou, né? Quais foram os pilares que a Reforma assim levantou? Bom, é o famoso 5 solas, né? No latim, esses termos são latim. Sola quer dizer só. Então, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus e soli Deo gloria. Nós vamos comentar sobre esses 5 aqui. É os 5 solas, tá? Então, assim, a Igreja Católica, ela tinha várias referências, né? No caso dela mesma, não bíblica. Tanto é que não resistiram à Reforma, à Igreja Católica, porque o que foi usado na Reforma Protestante? Bíblia. Simples, né, meu? Foi usado a Bíblia. Só mais nada. Não foram recursos filosóficos, argumentos e tal, humanos, nada. Foi Bíblia. Tem um texto lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, eu acho que é verso 8, vocês me ajudem aí? Molhar as palavras aqui para ficar mais fluida, né? Eu acho que é 5, 8, é 8. O texto é o seguinte, irmãos, me ajudem aí, tá? Se não for 5, é 8, é por aí. Eu acho que é 2 aos Coríntios 13 e 8 ou 13 e 5, que vai dizer o seguinte: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Quem achou aí, puder confirmar, ou ver qual é. Douglas, é o 5, verso 5 ou verso 8? Verso 5, né? Isso, então, verso 8. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então, eles, os reformadores, todos eles, e principalmente Martinho Lutero, que é quem combate aí, vai na veia, né? Vai ali mesmo no cerne. Ele vai mesmo nas doutrinas que ele conhecia muito bem por ser um monge católico, né? Da ordem de Agostinhos, agostinianos. Então era um padre, era alguém que ele conhecia de fato a doutrina da Igreja Católica. A gente falou da conversão dele, das questões dele e tudo mais.
Então ele começa agora a questionar doutrinariamente, e isso é base para todos os reformadores. Então o primeiro sola é sola escritura, ou seja, só as escrituras. Tá? Tem alguns textos aqui, eu quero narrar para vocês, aquilo que vocês acharem interessante anotar aí, ou ir questionando enquanto eu vou falando aqui, tá? Fique à vontade. Então o primeiro sola, né? Só as escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das escrituras sobre a tradição. A palavra de Deus é inerrante, infalível e suficiente. A gente estuda isso numa matéria lá no médio, né? Que é a bibliologia. As propriedades da Bíblia: inerrante, infalível e suficiente. Ou seja, nossa única regra de fé e prática. Nós, discípulos de Cristo, não temos nenhum arcabouço doutrinário, nós não temos nenhum outro livro, nós não temos nada que possa ser base para determinar a verdade para nós, a não ser a Bíblia Sagrada, nada mais, irmãos, tá? Então até hoje isso perdura, e isso tinha sido deixado de lado, e quando isso é deixado de lado, então só Deus, né, para aguentar essa criatividade religiosa de inventar tanta coisa. Então a gente costuma falar nas nossas aulas, os crentes no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. É um negócio assustador, né? Então vamos lá, a Bíblia é a única regra de fé e prática, todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. Isso aqui é o que eles falavam sobre só as Escrituras, tá? A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiverem base na palavra de Deus. Então, olha que coisa interessante. Aqui, amados, e a gente deve fazer sempre o seguinte: essa história que a gente está estudando, ela sempre deve ser colocada em paralelo com aquilo que a gente vive hoje. Lembra que eu falei? A história continua, a gente está na história. Então, a gente sempre precisa comparar. Será que a gente está repetindo esses erros da história? Porque a história é um retrovisor que a gente precisa olhar. E hoje as nossas igrejas, os nossos pensamentos, né? Como a gente vê igreja, como que a gente faz igreja, como que os líderes, pastores, nós que de alguma maneira falamos do Evangelho, de Cristo, de Deus, enfim, e daquilo que acreditamos, será que nós estamos também reproduzindo aquilo que a igreja reproduziu como um desvio? Ou a gente, né, está dentro aí dessa proposta da reforma, também sendo estimulado a viver uma vida cristã, como os reformadores eles colocaram aqui. Porque é fato, amados, em toda a história da humanidade, em toda a história do povo de Deus, sempre, sem exceção, isso não vai mudar. A tendência do povo de Deus é ir se descambando, é ir se desviando, é ir sempre criando seus próprios gostos, suas próprias doutrinas, achismos, né? A mente humana é muito fértil, é um negócio assim impressionante. Parece que o brasileiro é mais ainda, né? Aqui é um negócio tremendo, irmão. Uma criatividade assustadora. Como diria o outro, até Deus duvida, né? Dessa criatividade desse povo evangélico. É um negócio assustador. Então a gente sempre precisa avaliar isso. Se aquilo que nós, como igreja, estamos reproduzindo são meras tradições de homens, são meras tradições culturais, ou se são de fato aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Então isso precisa ser sempre peneirado, sempre colocado, sempre do lado das Escrituras, sempre sob a autoridade das Escrituras. Então nenhuma tradição religiosa, denominacional, né, nenhuma vertente teológica deve correr solta sem sempre estar sendo questionada. Líderes, pastores, pregadores, professores, quando têm dificuldade de serem questionados, é porque não têm convicção da sua fé ou não estão pregando a palavra, mas estão expondo aquilo que os seus achismos, as suas preferências reproduzem. Então eu não tenho nenhum problema em ser questionado, amados. Tá? Meu ego não é ferido, porque eu não tenho ego para ser ferido, né?
Se nós expomos e confiamos na palavra de Deus, a palavra de Deus se encarrega de fazer o que ela tem que fazer, sem a minha capacidade de oratória, de argumentação para defender a verdade. Eu não sou advogado da verdade. A palavra por si é suficiente e ela tem poder e autoridade para se defender, porque contra a verdade nós vimos, não podemos nada, a não ser pela verdade. Então a palavra de Deus ela é suficiente sem mim. Então quando um líder, um pastor, um pregador, um professor, né, ele fica agoniado, quando ele fica incomodado, quando ele é questionado, e a Bíblia é usada, tem alguma coisa aí meio esquisita, meio errada, né? Então a gente precisa sempre entender essa questão e todos precisam. O profeta que profetiza, o pastor que prega, né? O professor que ensina, todos precisam ser questionados respeitosamente. A gente não está falando de confrontação, de brigaiada que a gente vê nas redes sociais, discurso de ódio, aquela coisa toda. Não, é a exortação bíblica, não é? É a petição de conta. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, quando o profeta profetizar, todo mundo avalia esse trem aí, vê se o que falam de fato. Então, a profecia e o profeta precisam ser julgados pela congregação, né, quando essa congregação tem esse parâmetro bíblico. Então, só as Escrituras, irmãos, só a Bíblia, mais nada. A gente não aceita como texto autoritativo nenhum RI de igreja, no regulamento interno, né? Nenhuma convenção ou nenhum documento de convenção da denominação X que determina isso, isso e aquilo. Pode até organizar esse trem, mas a gente precisa ver se tem base das Escrituras Sagradas, porque se não tiver, meu irmão, sinto muito, mas eu sou discípulo de Jesus e a voz que eu ouço e o timbre da voz do Espírito Santo que eu conheço vem através das Escrituras Sagradas. João capítulo 10, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a voz do pastor. Então a gente só obedece à voz do nosso pastor que vem pelas Escrituras Sagradas, não experiências pessoais, como diz aqui só as Escrituras. As experiências pessoais ficam no âmbito espiritual. Eu não duvido que a gente vê anjo, que a gente vê o céu aberto, eu não duvido de um monte de coisa, porque a gente mesmo tem essas experiências. Mas isso não é base para a doutrina, fica no âmbito da questão pessoal, tá certo? Eu acredito em tudo aquilo que a Bíblia, ela de alguma maneira mostra como experiência pessoal. Agora, quando a gente fala de doutrina, as experiências pessoais não são suficientes, sim só os textos bíblicos, né, que são suficientes. Então é isso que diz só as Escrituras. Então só a Bíblia Sagrada, nenhuma tradição religiosa, tá certo? Então esse negócio é muito complicado. As tradições, elas podem ser fruto de uma cultura, tá certo? Não tem problema, né? Alguém disse que a tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Então tem gente viva, né, colocando um tradicionalismo e que não faz sentido nenhum. E os caras falam, isso é doutrina, isso é bíblico, coloca Deus no meio. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Não tem base bíblica. Pega um texto fora do contexto para gerar o pretexto, como a gente fala, né? Então isso acontece demais para o cara querer sempre ratificar lá a preferência dele, a loucura dele, a imaginação fértil dele, mas não tem nada a ver. A tradição é mais ou menos assim, irmãos. Aquilo que já serviu no passado de alguma maneira, a tradição que eu digo cultural, e talvez hoje não faça sentido. A Bíblia é imutável. A Bíblia não depende de cultura, de local, não depende de tempo, é atemporal. Não tem, a doutrina pecado é pecado. Aqui na China, 2000 anos atrás, não muda. A palavra de Deus não muda, né? Agora, muda-se muita coisa da nossa compreensão como forma de viver. Por exemplo, de se vestir, por exemplo, né, de maneira de se... O que mudou na história humana, na verdade? Tecnologia, conforto, né, descobertas. Então, o que a gente precisa sempre ter essa consciência de que essas coisas elas são ajustáveis, elas são adaptáveis, elas são questionáveis. É a mesma coisa de... Eu dar uma ilustração, né? Da tradição que às vezes não faz sentido nenhum. A gente participou de igrejas, vocês sabem disso, não vou entrar aqui em detalhes. Nós participamos de igrejas que era proibido tudo que, né? Então não podia isso, que era pecado, que não podia, que você ia para o inferno. Hoje olha para trás e fala, meu Deus do céu, quanta ignorância,
né? E pegava texto bíblico. E quando se questionava alguma coisa, falava, não está escrito na Bíblia. Aí o cara falava assim, porque não estava escrito na Bíblia um monte de coisa, né? Ele não tinha nenhum textozinho para usar como pretexto fora do texto, não tinha. Aí ele falava assim, não, mas Deus me falou. Aí pronto, aí lascou. Se pôs Deus no meio, quem vai questionar Deus? Mas Deus não tinha falado coisa nenhuma. Aquilo é uma reprodução cultural, tradicional, daquela denominação e tudo mais, né? Eu já passei uns apertos, uns aperreios desse, e o Nildo sabe o que eu estou falando. A gente já passou uns negocinhos assim, né? Os irmãos devem saber, essa risada é de nervoso que vocês estão passando, lembrando do que sofreram lá atrás. Então, irmãos, o que acontece? A gente percebe que não era só as Escrituras, como muitas vezes não é hoje. Então a gente precisa entender que a Reforma trouxe esse pilar. Só as Escrituras, é o que a Bíblia ensina no Novo Testamento. Porque o que tem de igreja voltando ao judaísmo, o que tem de igreja querendo viver nos modos do Antigo Testamento, sob a lei, naqueles modos judaicos, naquele pensamento litúrgico, aquela coisa toda, não é fácil, amados, tá certo? Então hoje a gente vê uma judaização das igrejas evangélicas, não só nos aparatos, na liturgia, nos símbolos, mas na mentalidade. Então isso é muito preocupante, porque a nossa regra de fé é a Bíblia toda, mas como comportamento para o cristão, o discípulo de Cristo hoje é o Novo Testamento e mesmo assim sempre nessa questão, como eu disse, sendo peneirado. Então deixa eu só ler mais alguma coisa aqui, que era o artigo 5º da Confissão da Igreja Reformada na França, tá? Naqueles tempos lá, né? Que foi adotado em 1559. Eles disseram assim, não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres deve contrapor-se a essas santas escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas devem examinar, regular e reformar. Então essa era a ênfase quando eles falaram só as escrituras, só a Bíblia Sagrada, amados. Quem tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, quem expõe a Bíblia Sagrada pode ser o mais simples cristão, o mais humilde cristão, sem muita expressão, eu digo nesse sistema hierárquico, inclusive eclesiástico. O mais simples cristão, se ele fala a verdade, expõe a verdade, ele tem toda a autoridade. A autoridade não reside em cargos eclesiásticos. A autoridade reside na palavra de Deus sendo reproduzida por um discípulo e uma discípula de Cristo. Tá certo? Então aqui nada tem mais autoridade, é a palavra de Deus. Tanto é que Martinho Lutero, diante daquele poder papal, daquele poder, né, do Império Católico, ele foi chamado lá numa reunião como uma armadilha mesmo para matar o cara. Então tinha nobres lá, tinha reis, tinha, enfim, autoridades aos montes lá. E ele disse assim, Martinho Lutero, você se retrata ou vai para a fogueira? Ele disse assim, não, a não ser que vocês me convençam pela verdade, eu não vou voltar atrás coisa nenhuma. É perigoso ao homem ir contra a sua própria consciência. Martinho Lutero, você está doido? O mundo contra você, ele disse Martinho Lutero contra o mundo, porque ele sabia que não era ele contra o mundo, mas o que ele portava, que era a verdade, a palavra de Deus, a espada, né? Tanto é que ele depois compõe aquele lindo hino lá, que eu não vou cantar para que vocês não desviem, porque eu cantando, meu Jesus. É o Castelo Forte, né? Vocês conhecem, irmão? Castelo Forte, eu acho que eu postei lá. Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e fortaleza. Olha, eu já estou cantando aqui, vocês ficam tremendo. Não é de poder não, é de nervoso, né? Castelo Forte. Então, é nisso que ele se baseia, é nisso que a reforma se baseia nas só as escrituras. Segundo ponto, só a fé, sola fide, só a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é mérito humano, é isso que eles escreveram, conquistado pelas práticas e boas obras, mas é obra de Deus, recebida de graça pelo homem, mediante a fé em Cristo. A salvação não resulta no somatório de fé mais obras. A salvação é dom de Deus, recebido exclusivamente pela fé em Cristo. E a gente vê isso em Efésios, capítulo de número 2, verso 8, verso 9, né? E Romanos 1,17, que é o texto clássico que Martinho Lutero foi impactado. Então, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Sois salvos pela... Era para vocês completar aí, que está todo mundo com o microfone fechado, né? Sois salvos pela
graça. Quem falou fé aí tá com 2 pontos a menos, hein? Quem falou fé tá 2 pontos a menos. Sois salvos pela graça, não é sois salvos pela fé, não. É uma pegadinha que a gente faz, né? Só para ver o que está na mente de vocês aí. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verso 10, mas Deus criou de antemão as obras para que nós andássemos nelas. Mas a salvação é pela graça, e quem viabiliza, né, essa salvação é a fé. A fé é o veículo que leva à salvação. Então a salvação não é pela obediência, não é pelo batismo, não é pela lei, não é pela observância de nada, não é pela prática de nada. A salvação ela é recebida, né, pela fé. A gente vai ver também só a graça, mas a salvação ela não é um somatório de obras. Hoje, infelizmente, amados, só para a gente entender, olha só como é perigoso esse negócio de obras, como sendo meritório, né, para a salvação. Então hoje se prega em muitas igrejas evangélicas, muitas vezes, que se a pessoa não fizer isso ou aquilo, Deus não vai aprovar, Deus não vai abençoar, Deus não vai não sei o quê. Não, amados, Deus nos abençoa por causa da bondade dEle, da fidelidade dEle. Não é por causa de nós. Pelo contrário, Deus nos abençoa apesar de nós. Porque se fosse para eu merecer, eu ter mérito, eu ter crédito, né? Deus está em dívida comigo, que tem uns chapadão, loucão, 13, assim, que acha que Deus tem alguma dívida com ele, né? Tem essas ideias assim que eu não sei de onde esses caras tiram esse negócio, porque fez uma campanha, não quebrou a campanha, subiu um monte, desceu o vale, aquela coisa toda, Deus está em dívida com ele, né? Tem alguma coisa lá que Deus precisa lá e tal. Não existe isso, irmão. Isso é antibíblico, isso não tem base nenhuma bíblica. Então, assim, Deus abençoa porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque a sua misericórdia é a causa, inclusive, de não sermos consumidos. Não é nossa obediência, a gente não vive pela lei. A fé é a declaração de quem Deus é. E apesar de mim, Ele mesmo assim me abençoa e eu tenho condição, porque até a fé é Ele mesmo que dá a cada um. Nem a fé nós temos condição de ter. Tanto é que um rapaz lá reconheceu isso, né? E que ele sabia que o que ele podia fazer era duvidar. Ele pede para Jesus: Senhor, me acrescenta a fé. Eu não posso, me ajuda na minha incredulidade. Esse é o texto e é o termo que é usado lá. Me ajuda na minha incredulidade, me acrescenta a fé. Os discípulos disseram: a gente tem que ter fé para viver esses negócios que o senhor está falando aí, que isso aqui não é fácil não. Perdoar gente ruim. Oi? Diga. Posso fazer uma pergunta? Pode, Nildo. Agora só dê um minuto ali. Se cair, a gente volta aí, tá? Se não der tempo de você... Concordo com tudo que você está falando, mas você poderia explicar um pouco melhor a questão da fé ser vivificada pelas obras? Sim, claro. Bora lá. Tiago, né? No caso aí você está chamando Tiago para conversar.